Glória a Deus. Então, queridos, o tema dessa palavra, anote aí, né? Líderes com coração de servos, fiéis e multiplicadores. Amém? Diga aí, líderes com coração de servos, fiéis e multiplicadores. Amém? E nós vamos falar um pouquinho sobre essa temática, e nós vamos ao texto para nos basear aqui em Mateus 25, verso 14 ao 30, que é a parábola dos talentos, tá bom? E eu vou começar assim, eu vou desenvolvendo aqui a palavra, quero falar um pouco sobre essa parábola, e depois eu quero trazer aqui alguns pontos que eu anotei que são fundamentais para que sejamos servos, fiéis e multiplicadores. Amém? Diga para esse irmão querido, esse líder querido que está aí do seu lado, diga assim: seja servo, fiel e multiplicador. Diga assim, é esse líder que agrada o coração de Deus. E nós vamos provar isso na palavra, através da parábola dos talentos, amém? Então você pode abrir sua Bíblia aí em Mateus 25, versículo 14, versículo 30, que diz assim a palavra do Eterno: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. E cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste a mim 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Diga: misericórdia, Jesus. Queridos, já vou entrar aqui na palavra. Jesus, ele sempre se utilizou de um método bem interessante para dar, digamos assim, mais profundidade aos seus ensinos. E esse método é o método das parábolas. E toda parábola que Jesus ele contou, nem sempre Jesus estava tão preocupado com os detalhes da parábola em si. Mas Jesus sempre tinha uma mensagem central, que é justamente essa que deve guiar a nossa vida. Amém? Porque se nós nos atentarmos apenas a alguns detalhes da parábola, talvez percamos o foco central. E a parábola dos talentos, ela não é diferente. Se o teu irmão estiver dormindo, balança ele, porque é hora de dormir em casa. Ele estiver balançando aí, meu irmão, balança aí. Meu irmão, se ele não estiver anotando, ele estiver olhando para cima, meu irmão, pega a tua caneta, cutuca ele, porque tem algo de Deus para a sua vida. Amém? E eu volto a dizer, se você vem para esse seminário, você não trouxe caneta, você não trouxe nada para anotar, está cochilando, meu irmão, você não sabe o que é ser líder.
Líder é para aprender, líder é para crescer, líder é para se desenvolver. Muitos líderes estão parando porque eles não entendem o que é a vida com Deus. A vida com Deus ela é dividida em duas grandes etapas. Eu saí da mensagem, mas vou já voltar para a mensagem, que eu quero falar isso para você. O discipulado e a vida com Deus é dividida em duas grandes etapas. A primeira é a etapa da emoção, que é quando você aceitou, estava no primeiro amor. A segunda etapa, que vai levar o resto da vida, é você manter esse fogo aceso. E você mantém esse fogo aceso, perseverando, participando com a líder, estando junto, orando, buscando, tendo uma vida de piedade com Deus. Senão, acho que vocês estão cansados de ver líderes que começaram maravilhosamente, mas não continuam. Porque eles não entendem. Uma irmã me ligou de São Paulo esses dias e falou, pastor, está acontecendo isso. Eu falei, você já entendeu as duas partes do discipulado, da vida com Deus? Não, o que é isso? Eu falei, a primeira foi esse fogo que você viveu por 10 anos. Agora, você vai ter que agora manter esse mesmo fogo a partir desses 10 até o final da sua vida. E exatamente o casamento, é que nem um casamento. Né, pastor? Às vezes a pessoa começa bem o casamento, mas o marido e a esposa às vezes não sabem o que manter esse fogo aceso. É por isso que o casamento esfria. Então a gente tem que manter essa pegada. E como é que mantém essa pegada? Buscando, entendendo, sentando para aprender, se consagrando, buscando, e nós vamos que vamos. Amém? Não pode deixar a peteca cair. Tá bom? Então as parábolas de Jesus, elas têm uma mensagem central e nós devemos entender com bastante profundidade. Toda a parábola de Jesus é algo para mexer profundamente com as nossas atitudes. Essa parábola dos talentos ela é muito interessante porque nós temos 3 exemplos que Jesus dá. Um exemplo de alguém que recebe 5 talentos, um que recebe 2 e um que recebe 1. Você concorda comigo que o que recebe 2 também recebeu menos do que recebeu 5, mas ele não deixou de multiplicar. Só que o outro que recebeu 1 olhou para o que tinha 5 e tinha 2 e falou, quer saber, eu vou esconder aqui meu talento. Então todos nós fomos chamados por Deus para uma missão. E ele deixou muito claro que ele diz como alguém que ele entregou algo, mas no final ele vai prestar conta. Ele vem para prestar conta. Então, nos tempos antigos, era muito comum os donos, né, darem algo para os servos fazerem e no final de um período eles virem acertar contas. E eles eram muito firmes, muito duros, muito certos com aquilo que eles iam cobrar. Então, a parábola diz que aquele que recebeu 5 multiplicou 5 e ele foi abençoado ainda mais. E ele diz que aquele que multiplicou ainda recebeu mais condições para multiplicar ainda mais. O que recebeu 2, da mesma forma. E ele ainda fala assim, olha, você recebeu... você foi fiel no pouco, né? Então, sobre o muito, vou te colocar. E aí, aquele que recebeu 1, o que ele vai fazer? Talvez se achou menor, né? Se achou muito... talvez não ia ter capacidade, enfim. Deu as desculpas que a gente já sabe que é normal que o ser humano dá. Pensa num ser para dar desculpa ao ser humano, não é verdade? Quantos não deram desculpa para chegar aqui nesse Qualíder? Eu tive que ligar no PV. Aí não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo. Então não era nem para estar ligando, era para ser uma coisa certa. É Qualíder, estou junto, meu pastor. Eu peguei no pé lá da congregação, meu pastor. Não estou aqui me exaltando, não, mas eu peguei no pé, eles viram, eu peguei duro com eles, para eles passarem antes do prazo para a gente fechar com o nosso bispo. E eu creio que a maioria dos pastores fizeram isso. Mas assim, não tem que ter dúvida. Irmãos, se não fizer isso, por exemplo, se o marido não leva a esposa para jantar, ser carinhoso, como é que ele vai sustentar esse relacionamento? Se o pastor, se o marido ele não for não pensar na esposa, se dedicar à esposa, estar junto com a esposa, somar com a esposa, viver para a família, como é que a família ela vai? E nós vamos falar sobre isso. Paulo vai dizer, meu bispo, já mudando de um ponto, mas que eu anotei ali, mas uma coisa puxa a outra. Você sabia que um grande pastor e um grande líder é aquele que sabe governar sua esposa? Mas vou explicar por quê. Ele é chamado, quando ele sabe governar a esposa, a sua casa e seus filhos, pode escrever que ele é um bom líder. Ele vai ser um bom líder. Porque ele aprende as lições dentro de casa, não muda muita coisa do que ele vai aplicar em parte na igreja. Agora, quando ele é líder na casa de Deus, mas a sua casa, que é a sua primeira igreja, está bagunçada, alguma coisa vai acontecer no ministério dele. 100%. Aí o pastor Cleomar, né, o nosso líder aqui sabe, né, a pastoria muitos líderes e discípulos, a gente sabe que não flui. Se a casa estiver bagunçada, e pior que eu acho interessante, como que o líder ainda tem a coragem de subir e achar que está tudo bem.
E existe, irmãos, assim. Eu já aconselhei líderes, né, até de outros ministérios também, que a casa estava, assim, bagunçada mesmo, mas pregando no altar com autoridade. Eu não, sabe, é incrível, existe. E eu falei, meu irmão, tem que consertar a tua casa primeiro. Não, mas é porque a mulher é assim, não sei o que. Se Jesus falou que ele inventava as desculpas dele, que ele tinha que fazer a obra e a mulher não podia empatar. Eu falei, meu irmão, mas a tua grande obra é a tua mulher, meu irmão. É isso que os líderes não entendem, né? Eles pensam que eles podem fazer a obra sem a família. Não existe isso. É por isso que a gente bate na tecla de uma família restaurada. Claro, a gente sabe que existem casos específicos, mas eu estou falando de modo generalizado aqui, que deve ser assim. Agora, casos específicos, a gente sabe que tem algumas situações que a gente resolve, né, aconselhando e tal, mas, de modo geral, a nossa família tem que estar bem para que aqui no altar seja uma verdade. Já conversei com mulheres, com irmãs, que falam assim, apóstolo, eu fico olhando a hipocrisia do meu marido. Mas como, irmã? Poxa, se eu pudesse, eu vinha morar na igreja, porque ele, sabe, ele prega com tanta verdade, eu queria que ele fosse assim tão verdadeiro lá em casa, né? E ela ficava assim impactada, né, com aquilo ali, ela contava. Falei, calma, vamos orar, vamos conversar, e aí chamava o casal para conversar, alinhar, o que está acontecendo, meu irmão? Enfim. Mas vamos lá. A parábola dos talentos, ela fala sobre isso, porque ela vai nos revelar 3 verdades profundas. A primeira é que Jesus procura servos. Eu gosto de ouvir o áudio dos jovens lá no grupo. Teve uma jovem que falou algo bem interessante. Tem pessoas que querem ser servidos, mas não querem servir. E Jesus falou que ele só vai exaltar aquele que se humilha. Então, se você não aguenta, às vezes, sentar, né, para aprender, como é que você vai querer estar numa posição para ensinar, né? Então, primeiro que Jesus, nessa parábola, ele procura servos. Anote aí, servos. Outra, ele procura pessoas fiéis. E terceiro, ele procura pessoas que vão multiplicar. Vamos lá. Os 2 primeiros, que receberam 5 talentos e 2 talentos, eles foram servos, tiveram posição de servos? Tiveram. Foram fiéis? Foram fiéis? Eles foram multiplicadores? Agora, e o terceiro? Ele foi servo? Ele foi servo. Ele podia, não quero talento não, mas recebeu. Ele foi fiel? Foi. Só que ele teve um problema. Ai. Ele não multiplicou. Só que eu não estou falando isso para a gente, assim, forçar vocês a uma coisa mais ou menos assim, o apóstolo está falando isso porque ele quer que a gente saia daqui e saia multiplicando a visão e tal. Não é necessariamente sentido. Eu vejo isso como uma consequência. O que eu quero dizer é que os 3 têm que andar juntos. Servo, fiel e multiplicação. Meu bispo, eu tenho discípulos e líderes que eles são fiéis, são servos, mas eles não multiplicam. Não multiplicam. Você vê que eles se escapolem para não assumir mais compromisso e vão se escapulindo. Tem outros que são bons multiplicadores, mas eles não são fiéis e nem servos. Ele faz aquele grupo, aí vai montando, inchando, aí quando ele vê que dá para dar-lhe uma dividida, uma divisão, aí ele pega, eu vou levar o meu grupo. É assim. Então, você tem que ficar de olho nessas 3 coisas e trabalhar para que os seus discípulos, né, e líderes sejam assim, e que sejamos assim também. Servos, fiéis e multiplicadores. O que você vai multiplicar? Primeiro, o caráter de Cristo. Nós somos chamados para multiplicar o caráter de Cristo nas outras pessoas. E para que eu possa multiplicar o caráter de Cristo, eu preciso ter Cristo em mim. Como que as pessoas vão ver Cristo em mim, né? Ou melhor, como é que eu vou multiplicar Cristo nas outras pessoas se Cristo não está em mim? Porque cansa. Se eu não sou aquilo, uma hora vai cansar, né? Uma hora eu vou perder. Então eu preciso ter Cristo formado em mim. O nosso desafio é formar Cristo, Jesus em outras pessoas. Aí pergunta para o teu irmão, é fácil isso? Irmãos, isso é quase um milagre. É sério. Sabia que o maior milagre, eu vou dizer para você, não é, claro que também é milagre, mas para mim o maior milagre de Deus não é quando Deus tira um câncer de uma pessoa, cura um aidético. Sabe onde é o maior milagre? É quando Deus converte um coração de uma pessoa. Sabe por quê? Porque, irmãos, pensa, o problema do ser humano é o coração.
Os nossos problemas são o coração, né? Divisões na igreja, desobediência, não multiplicar a visão, bater de frente com a liderança, sabe, não se submeter. Isso são problemas do nosso coração, são orgulhos. E Deus nos convida a sermos pessoas diferentes. Irmãos, essa segunda etapa, eu tenho certeza, meu bispo, estamos vivendo essa etapa na missão. Esse estágio de maturidade para continuarmos multiplicando. Porque quando às vezes eu converso com alguns líderes, eles falam assim, apóstolo, era tão bom lá no início, aquele fogo, aquela coisa. Mas tudo bem, mas traz para agora e continua, entende? Aí ele, tipo assim, teve algumas coisas lá no passado que foram para o passado, agora nós temos que pegar aquilo e seguir. Eu falo assim, seja aquilo que você foi lá atrás, no início, e você continue multiplicando essa visão e vamos continuar indo. Então, esse é o grande segredo de a gente manter o crescimento da obra, né? E eu digo para vocês que um dos pontos principais também para todos nós é nós fazermos bem feito o que precisa ser feito. Amém? Eu sei que é um desafio para todos nós, mas quando nós aprendermos a fazer bem feito o que precisa ser feito, queridos, ninguém vai parar a missão. Vamos continuar avançando, vamos continuar crescendo para a glória do Senhor. Então, a parábola dos talentos, ela vai nos ensinar esses pontos bastante importantes. Precisamos trabalhar na nossa vida, né, na vida da nossa liderança, esses pontos importantes. Ser servos, fiéis e multiplicadores. Multiplicar depois o quê? Agora a visão que o ministério tem. É NEF. Não é célula. Se eu for no NEF chamar de célula, vai ficar disciplinado. Você não está... Respeita todos os ministérios pentecostais, mas você não vai chamar NEF lá, irmão. E vai dizer, o que é NEF? Aqui é célula. E aí você quer chamar célula onde é NEF. E também não é paz do Senhor. É Shalom ou Shalom Adonai. Amém? Mas é a mesma paz. Eu sei que é a mesma paz. Mas é porque aqui no Evangelho Pleno é paz do Senhor, sem problema. Graça e paz. Quando eu venho no Evangelho Pleno, graça e paz. Quem está entendendo? Tranquilo? Para você ter a sua identidade. Senão o irmão fala assim, irmão, glória a Deus, você é pentecostal. Nós também somos pentecostais, não estou dizendo que não somos. Mas não no sentido de visão ministerial, né? Como nós entendemos. Então nós temos que guardar bem. Não é encontro, é qualicamp, irmãos. Tem pastores nossos que chamam para o encontro. Não, você vai para o encontro, você vai para o qualicamp. Eu tenho que apresentar lá no nosso estatuto, é qualicamp. Diga assim, se você chamar encontro, fale para o seu irmão que está do seu lado. O apóstolo vai lhe disciplinar. Vai lhe levar para o qualicamp para você aprender o nome. Você vai sentar para receber. Amém? Tá bom? Glória a Deus. Então você precisa entender a visão. Diga assim, você precisa entender a visão. Diga para o seu irmão. Essa é a visão que nos conduz. Diga, a visão que nos conduz, onde nós vamos chegar, né? Amém? E a missão é os passos para nós chegarmos lá. Diga, a missão são os passos para nós chegarmos lá. Amém? Então, queridos, entenda. Jesus, quando ele traz essa parábola, ele quer nos ensinar esses pontos fundamentais. Vai haver um grande dia de prestação de contas. E só vai estar lá, irmãos, quem são servos, quem são fiéis e multiplicadores. Não adianta multiplicar também com a casa bagunçada. Na verdade, nem vai multiplicar. É uma enganação, porque não é uma verdade. Né? O professor estava falando essa semana que tem agora inteligência artificial, né? Que agora os alunos vão lá e não querem mais nem pensar, né? Aí eles vão lá, solicitam para a inteligência artificial fazer o trabalho, bota todas as informações, aí o aluno imprime, grampeia e entrega. Aí o professor falando assim, estamos criando uma geração emburrecida, né? Porque você não está mais pensando. E o segredo é pensar, é raciocinar, é meditar. Nenhuma empresa, irmãos, ela vai para frente se o gestor não estiver pensando, tiver estratégias. O ministério, a gente usa estratégias espirituais, né? Associadas também um pouco com o natural. Mas as nossas estratégias também nós temos, elas vêm através de raciocínio, de análise, né? Para que a nossa vida ela possa continuar avançando. Quem está entendendo? Tranquilo? Amém? Olha só, eu quero falar um pouquinho dos pontos que eu anotei aqui, para mim seguir. Como é que você vai multiplicar? Como é que você vai ser fiel? E como é que você vai ser servo dentro dessa perspectiva? Olha só, é muito importante que possamos desenvolver a arte da liderança. O que é a arte? É a habilidade. Tem muitos líderes que ainda não conseguem avançar
porque eles não entenderam que ser líder requer habilidade. Na verdade, viver requer habilidade. Você entender a pegada da vida, como é que a vida funciona. Se você não tiver essa pegada, você vai retroceder em muita coisa na vida. Às vezes você fala, poxa vida, esse irmão ainda está tantos anos, né? Claro, vem dar aquela desculpa. Não, mas é porque ele é o chamado dele. Amém. Bem, pode ser. Mas todos assim não pode, né? Então muitos têm que avançar, não é verdade? Então eu tenho que entender a pegada da vida. Como é que as coisas funcionam. Amém? Quem está entendendo? Tranquilo? Como é que eu vou desenvolver essa arte na vida espiritual, na família, nos relacionamentos, na igreja? Eu digo para você que um dos problemas da liderança são os problemas de relacionamento. Nós precisamos aprender a nos relacionar melhor, né, com cada um, entendendo o dinamismo das coisas. Outra coisa, o líder também ele tem que saber administrar os seus recursos. É uma das coisas que pega muito na vida de um líder é a questão dos recursos. Quando os recursos estão escassos, os recursos estão dificultosos, parece que não consegue mais fazer a obra, não consegue mais buscar a Deus, parece que o principal, a verdadeira fonte, ele não consegue mais ir atrás, que é Deus. Aí eles ficam focados só no natural, né? Líderes, irmãos, para que possam multiplicar, ser servos, ser fiéis, só inverter a ordem, são líderes que buscam a excelência. Você nunca vai ser um líder de excelência se você não buscar ser discipulado. Eu tenho um amigo que ele é evangelista de um outro ministério. Quando ele está agoniado, sempre ele me liga. Aí eu oro com ele, dou uns conselhos para ele, mas eu pergunto, ele quer ser servo? Ele não quer sentar para aprender, ele não quer, estar junto, ele quer andar sozinho, ele quer ser um itinerante, é Deus no céu e ele na terra. Aí eu falei, meu irmão, aí não dá. Fica difícil. Porque quando você tem instrução, você encurta caminhos, mas eu falo encurtar não no sentido de pegar atalhos. Encurtar, por exemplo, você podia resolver uma coisa de uma forma melhor e mais rápida e até de uma forma mais satisfatória. Aí você dá volta, rodeia e vai, quebra a cara e vai. E aí, meu irmão, era só ir por aqui, irmão. E às vezes, claro que Deus permite para a pessoa aprender. Mas, quando você tem uma instrução, você busca capacitação, você consegue resolver as coisas de forma mais rápida. Por exemplo, o que é melhor, né? Você sentar com um professor de matemática para tirar uma dúvida de uma questão de raciocínio lógico. Tabela verdade, que esse negócio não entra na minha cabeça, eu acho que é só do Bispo Carlos, que é bom de matemática. Ou você quer ficar um mês batendo cabeça. Claro que você precisa também fazer os exercícios. Mas se você já está batendo cabeça e não consegue resolver, não é melhor pedir um conselho de quem conhece? Aí fala, rapaz, é aqui que eu estou errando. E aí você consegue resolver as coisas de forma mais rápida. Porque às vezes você bate. Claro que é bom que você... Mas claro que vai ser bom você bater um pouco de cabeça. Mas você bate... Não sei se você gosta, não abandona. Não, você pede instrução. Então, líderes de excelência, eles buscam o quê? Capacitação. Diga, ele procura capacitação. Ele procura instrução. Diga, ele procura instrução. Amém? Outro ponto importante para que nós possamos ser esses líderes que Jesus fala na parábola dos talentos, como eu disse, devemos buscar conhecimento. A excelência está ligada um pouco com o conhecimento. Por quê? Por exemplo, um dos pontos que como eu falei, a questão dos relacionamentos, é nós entendermos um pouco como funciona a mente das pessoas, né? Como que funciona algumas questões relacionadas a famílias, para você saber aconselhar famílias, aconselhar situações específicas. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo um tempo onde tem vários transtornos, né, que existem. Você compreender a dinâmica de uma criança, você entender como funciona a mente de um jovem, aprender com quem já está, digamos assim, numa caminhada já há um tempo, isso é bastante importante. Então, diga, líderes buscam conhecimento. Eu digo que um dos problemas que faz a liderança parar é justamente a falta da busca do conhecimento, essa disposição para aprender. Então, eu digo, eu preciso me dispor para aprender. Amém? Então, também estou aqui nessa manhã como aprendiz, tá bom, queridos? Outra coisa, os líderes precisam lhe obedecer. Agora, falando você que tem líderes e discípulos. Os líderes precisam lhe obedecer com alegria.
Anote aí, eu vou já explicar para você. Os líderes de vocês precisam obedecer vocês com alegria. Eu acho que aqui não acontece aqui, na Igreja do Evangelho Pleno, eu tenho certeza que também não acontece na missão. De discípulos e liderados não obedecer o pastor com alegria. Eu acho que não existe por aqui, eu acho que não existe na Igreja do Evangelho Pleno, eu acho que não existe no mundo pessoas assim, né? Eu acho que só estou falando só para encher o tópico aqui, né? Mas, como aqui não tem, então, mas você precisa só saber disso, né? Os líderes precisam obedecer com alegria. Quem está entendendo? Então, é muito complicado um pastor pede ajuda para o irmão, aí ele recebe uma patada. Poxa, é muito ruim isso. Meu irmão, você pode ajudar? Se eu penso que eu não tenho nada para fazer, não, eu estou trabalhando. Poxa vida. Já ouvi isso? Você liga para a pessoa, manda mensagem, fica uma semana. Aí ele visualiza, depois de uma semana só, e nem pergunta. Aí você, é mesmo, pastor? Você mandou uma mensagem porque eu estava ocupado. Aí eu falei, então, sei que o pastor para ele, não existe. O pastor para ele sempre vai ser o último caso, né? Então, olha só. E uma coisa complicada é nós lidarmos com murmuradores. Então, querido, numa liderança, eu sou muito da linha do Rick Warren, no livro dele, Igreja com Propósito e Liderança com Propósito. Irmãos, graças a Deus, os que tinham saíram, mas na nossa liderança não tem líderes murmuradores. Aleluia. Graças a Deus. E nem que ficam falando mal de mim. Pode até falar hoje mal dentro da casa deles, não sei, não sei o coração de ninguém. Mas falar, pastor falando mal, o bispo Cássio, nem sabe. Encostou falando mal, isso não existe, graças ao nosso bom Deus. Mas foi um trabalho duro. Por quê? Porque isso destrói a igreja. Aí eu sempre falo, meu irmão, tá com problema com o líder, vai lá, conversa e se resolve com ele. Isso que deve existir. Aí você vai lá, conversa, mas comentar destrói a liderança da igreja. Então não dá para trabalhar assim. Então, querido, eu digo, eu afasto. Tá falando mal, tá reclamando, afasta. Vamos sentar, vamos resolver nós, mas não fica semeando, né? A contenda, líderes que semeiam a contenda. Não dá certo. Irmãos, todos que passaram lá pela congregação, que murmuraram, que reclamaram, ou saíram da igreja, ou foram dar problema para outro pastor. E pior que ainda paz, meu irmão. O irmão chega lá, o pastor não sabe nem de onde ele veio, o que ele fez, já dá o púlpito. Irmãos, é isso que Ai, meu Deus, já dá o púlpito. Ele fala, meu Deus, obrigado porque o senhor enviou. Ainda fala assim, né? Enviou um líder, estava precisando. Eu falei, te prepara. Prepara, só questão de tempo. Irmãos, eu já fiz isso, irmão. Estou falando que eu já fiz isso. Não conhecer bem, fui dando oportunidade, meu irmão. Quando ele pegou o microfone, aí ele desatou o manto da desgraça dentro da igreja. Eu falo o manto da desgraça. É fofoca, é disse-me-disse. Aí sabe que aconteceu uma coisa engraçada? Os irmãos falavam mal para esse líder. Aí ele chegava comigo e falava bem assim. Ele ouvia do pessoal falando mal e falava assim, mas ele é assim mesmo, o seu líder? Poxa, isso e aquilo, aí tá. Aí quando ele vinha conversar comigo, ele falava assim, o senhor conhece seus líderes? Aí eu falei, eu conheço alguns, eu quero crer que eu conheço, né? Conhece não. Rapaz, tem um monte falando mal do senhor. Aí eu chegava com chamar, eu fiz uma reunião sem ele, só com os líderes, aí, vocês estão falando mal dele, mas também estão falando mal de vocês. Aí, é sério, falou que você falou mal de mim. Aí foi acabando, irmão, porque é o confronto. Mas eu não brigava, sabe? Eu não discutia, mas eu ia confrontando, em amor. Nós precisamos fazer isso com firmeza. Porque senão não acaba, né? Fica nesse círculo vicioso, né? Círculo, né? Vicioso. Bom, então olha só, nós precisamos exortar, diga, nós precisamos exortar. Outro ponto importante aqui, ó. Nós precisamos corrigir atitudes erradas, mesmo que não sejam desobediências e rebeldias. Por exemplo, nós precisamos, aqui eu estou falando mais para aqueles que já estão, né, na frente da liderança ali, estão lidando com outros liderados. Mesmo que o discípulo, o líder, ele não seja rebelde ou desobediente, mas ele está fazendo algumas atitudes erradas, você corrija. Porque senão, quando ele virar um líder mesmo à frente ou assumir outras funções, vai dar problema. Então, corrija as atitudes, chame, você está vendo, não tenha medo de exortar. Não tenha medo de exortar, nós não podemos nos acovardar.
Claro que a gente fica um pouco constrangido, eu sei que é um pouco chato, mas converse em amor, mas confronte. Mostre o erro, olha, irmão, você fez isso, é assim, mostre. Se ele for discípulo, irmãos, ele vai ouvir. Como a gente sempre diz, né? Quando é ovelha, ela vai ouvir. Agora você quer conhecer, né? Você quer conhecer o contrário, é quando você confronta, aí é coisa para todo lado, irmãos. Aí é bom que a máscara já cai de vez, aí eu já jogo mais duro. Eu jogo duro. Quando rebelou, aí eu jogo duro. Irmão, ou é aqui, ou tranquilo, não vamos ser irmãos, mas não dá para nós caminharmos juntos. Ou você faz assim, tá tranquilo? Então tá bom, vou ir, aquilo, enfim. Irmão, tem muito rebelde, irmão, você não tem noção. Por causa do orgulho, né? Porque na hora que erra, tem que tratar o orgulho. Eu bato muito no orgulho, porque quando você destrói o orgulho do líder, beleza, ele vai ser servo, porque Deus destrói meu orgulho todo dia, irmãos. O nosso orgulho é um balão inflável, né? Jesus vai lá, dá só um toquezinho e explode, cadê? Tá subindo com gás lá em cima, todo né? Tô voando, tô lá vendo assim, né? O orgulho do homem, somos pó. Tem uma parábola que Jesus disse que ninguém vai chegar lá e vai se gloriar assim, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele não fez nada demais, era só um servo. Nós temos que ter esse coração, né? Esse coração de servo. Vamos avançar aqui. Discipline os desobedientes. Mas entenda, disciplinar, eu não sou aquela moda antiga que vinha trazer na frente da igreja e aí fazer todo aquele constrangimento. Mas chame no gabinete e jogue a real. Se não for assim, meu filho, não vai dar para caminhar. Por quê? Porque ele tem que aprender. Diz Provérbios, me ajuda, 17, 18 e 19, né? Que fala que quando a pessoa é desobediente, diz Salomão, que não adianta nem você exortar ele, porque ele não vai aceitar. É melhor você deixar quieto, não abandonar, mas deixar quieto. Agora, quando você exorta o sábio, ele vai te amar. O obediente, o prudente. Mas porque temos que ter esse coração humilde. Amém? Então, tudo isso eu estou falando em ser servos, fiéis e multiplicadores. Amém? Seja grato mesmo quando as coisas derem errado. E aqui é um ponto fundamental que eu quero dizer para você. Quando você aprende a ser grato, a sua vida ela se transforma. Porque você consegue ver a bondade de Deus, mesmo quando as coisas aparentemente estão dando erradas. Ser grato, irmãos, eu tenho aprendido que é algo maravilhoso e Deus abençoa aqueles que são gratos. Até quando, às vezes, aparentemente, você perdeu algo, você louva a Deus, talvez pelo livramento. Às vezes você perdeu um equipamento eletrônico ou foi roubado, mas você se alegra porque você está vivo. Deus livrou, Deus guardou, você não passou um dano maior. Ou, enfim, talvez até sofreu um dano, mas você glorifica a Deus por estar vivo. Então nós temos que ser gratos. Irmãos, quando nós somos gratos, tudo melhora. Sim ou não? Irmãos, a pior coisa do mundo é você viver com uma pessoa que murmura 24 horas. A bispa tinha uma conhecida no trabalho, às vezes eu ia buscar a bispa no trabalho, e quando ela passava reclamando e voltava reclamando. Aí um dia eu falei, amor, essa irmã aí, ela é assim todo dia? É todo dia, meu amor. É todo dia, toda hora. De 10 palavras que ela fala, 9 é de murmuração. É meu filho, é meu cachorro, é esse trabalho, é o calor, e é isso, e aquilo, e é isso, e aquilo. A ingratidão, diga assim, é uma desgraça. É sério. Por isso que muitos israelitas foram punidos lá no deserto. Por conta da ingratidão. Ah, apóstolo, mas também estava lá no deserto e tudo mais, aquela situação toda, mas seja grato. Glória a Deus. Seja grato pelo aquele pão simples que você está comendo, né, no café da manhã. Agradeça, louve como se você estivesse ali num banquete. Talvez Deus está te provando, porque através daquele pão vai vir um grande milagre. Depois do maná, no deserto, veio a bênção lá na terra prometida, ainda maior, sobre eles. Amém? É assim que Deus trabalha. Sabe por quê? Porque se Deus desse demais, você não ia depender de Deus. Você não ia depender de Deus. É por isso que o homem não tem como ser Deus. Porque o homem não tem a perfeição do domínio próprio. O homem nunca vai ser Deus, é criatura, né? Bom, vamos avançar aqui. Todo mundo, estão entendendo, queridos? Isso aqui é importante. Um líder, coloquei aqui, ele almeja que seus liderados sejam saudáveis fisicamente, socialmente e maritalmente. Então, eu preciso
trabalhar na minha vida para que várias áreas da minha vida funcionem. Como eu disse aqui, família, saúde também. Vamos lá, uma pessoa doente, ela consegue fazer a obra? Ela está limitada na saúde, ela consegue? Às vezes, algumas doenças que temos, elas são causadas pelos nossos maus hábitos. A evangelista Renata falou isso, né? Senhor, ela estava... me ajuda na minha saúde. As pessoas então começa a caminhar. O sedentarismo, uma das coisas que mais matam hoje é o sedentarismo. Irmãos, é complicado. Então, caminhar, cuidar, maneirar, né, nos açúcares, cuidar da saúde é algo muito fundamental. Eu consigo 100%? Claro que não, mas eu tento me esforçar, irmãos, um pouco. Eu tento. Você tem que vigiar. Amém? Após você quer que a gente seja tudo magro, não é isso. Eu só quero que você tenha hábitos melhores. Porque cada corpo é um corpo. Deus fez de um jeito. Ser magro também não é necessariamente sinônimo de saúde. E nem também ser forte também demais é sinônimo de saúde. Né? Então, a gente tem que achar um equilíbrio aí. Amém, queridos? Tranquilo? Socialmente, saber se relacionar, o ponto que eu já falei anteriormente, a terceira carta de João, né? Terceira João. Versículo 1, versículo 2 fala, né? Importa que os meus filhos andem bem. O apóstolo se preocupa que eles possam viver bem. Um líder se preocupa consigo e se preocupa com outros, que eles andem bem. Como é que está a sua família? Como é que está seu coração? Como é que está a sua vida? Eu confesso que às vezes nós também falhamos com isso, no sentido de nos preocuparmos com vocês. Mas aqui, como somos líderes, eu também tenho que ter essa autoconsciência. Porque o que muitas vezes nós vamos conseguir fazer é orientar, mas quem vai fazer de fato? É cada um de nós. Nós temos que assumir o ônus do cuidado, né? Das responsabilidades. Vamos avançar aqui. Bom, um líder, ele almeja que os seus liderados, eles cresçam espiritualmente. Nós precisamos, por exemplo, nós vamos ter agora um jejum dia 24 e 25 desse mês, que é o dia inteiro, né? O dia do perdão. E nós queremos trazer isso para a missão, né? Como algo maravilhoso, e eu já reforço esse desafio que vamos lançar, para que estejamos nesse jejum. Amém? De 24 horas. Por quê? Para que nós possamos matar um pouco a nossa carne. Se nós não matarmos a nossa carne, quem ela vai matar? Ela vai matar nós mesmos. A carne está para matar, irmãos. Sim ou não? Porque a inclinação, diz Paulo, da carne ela pende para onde? Para a morte. Mas do espírito para a vida. Isso é uma verdade profunda. Irmãos, nós somos seduzidos todos os dias para não entender essa realidade espiritual. Às vezes o motivo de você estar triste, desanimado é a sua carne. O fato de às vezes você não encontrar alegria para viver é a sua carne. Porque as obras da carne estão muito afloradas. Claro que passamos tristeza, preocupações, é natural, mas nós não podemos também viver nessa pegada. Devemos ter alegria para viver, termos os frutos do Espírito para que o mundo possa ver em nós e nós também sermos esse canal para que o mundo conheça o Senhor. Amém? Bom, como eu falei, né? Os líderes que são servos, fiéis e multiplicadores, nós vamos fazer com que a nossa congregação ela cresça. Deixa eu perguntar para você aqui. Você se preocupa que a sua igreja cresça? Ou é só você que quer crescer? Pense um pouquinho aí. Se você estiver preocupado que a sua igreja cresça, você vai ser dizimista, você vai ser ofertante, você não vai faltar culto, você vai tomar frente e abrir um NEF, você vai se envolver com as atividades. Então, um líder, irmãos, ele se preocupa que a sua igreja, a sua congregação cresça. Amém? Quem está entendendo? Amém. Eu sei que aqui não tem líderes assim, irmãos. Silêncio total? Não tem, né? Então,
Mas se por acaso alguém insiste, né, em ser assim, Jesus está falando com você. Não se acostume demais com Deus, não. Eu preguei uma mensagem lá na igreja assim. Não se acostume demais com Deus. Se acostumou demais, você fica acomodado. Aí se acomodou, não tem mais prazer em ganhar vida. Eu já ganhei muitas vidas. Irmãos, é certo. Toda pessoa, líder que eu converso fala assim, eu já fui, eu sei como é que é. Ixi. Eu falei, por que não está hoje? Então não sabe. Não sabe. Quer dizer nada. O negócio é ter participado e continuado. É mesmo o cara fala assim, eu já casei, já sei como é que é. É o terceiro, quarto. Mas não aprendeu, irmão, está no quinto ainda. Tem um empresário brasileiro que falou isso, né? Estava no quinto casamento. Ah, que não é crente, né, irmãos? Aí perguntaram para ele por que ele separou várias vezes e casou, né? Mas ele se assiste depois, que eu não vou falar, não. Vamos lá. Falo nos bastidores para você ficar curioso. Mas não é esse caminho, não, irmão. Separa, não deu certo, separa, casa de novo, separa. Pô, estou no terceiro casamento, então pare e continue nesse até Jesus voltar. Estou no segundo, apóstolo, então pare aí, fique aí e até a volta de Jesus. Amém? Claro, Jesus perdoou, mas não fique não nesse ciclo vicioso que não dá muito certo, não. Beleza? Então, casou, arrumou, então, apóstolo, ainda não casei. O que está esperando? Eu acho que não tem líderes aqui, que vivem e não estão casados. Eu creio que não tem. Creio que não tem. Acho que aqui deve ser em outro... Acho que no metaverso. Acho que aqui não tem. Olha só. Você sabia que Jesus e o apóstolo Paulo, eles eram focados na visão que eles tinham? Eles eram muito focados. E eu quero dizer para você, por que você perdeu o foco? Será que você perdeu o foco? Por que você veio para cá? Por que você vai domingo para a igreja? Por que você está à frente de um NEF? Então Jesus e Paulo estavam focados. E esse foco deles é que propiciou que a igreja chegasse onde ela chegou hoje. 2000 anos de história da igreja onde nós estamos. Nós somos frutos lá deles. Só Jesus sabia, claro, mas Paulo não sabia o que ia acontecer, onde o evangelho ia chegar. Aqui também o ministério e a missão, nós estamos aqui plantando algo que pessoas daqui a algum tempo vão colher coisas maravilhosas. E você pode não perceber isso, mas tudo que você está fazendo, inclusive estar nesse Coalíder, faz parte desse propósito. Amém? Bom, o que Jesus te chamou para fazer? Vou fazer uma pergunta para você. Você está fazendo? Vou repetir para você. O que Jesus te chamou para fazer, você está fazendo? Ou você fala assim, pastor, fazer eu estou até fazendo, mas podia fazer mais. Será que você está assim? Acho que nós podemos fazer mais. Podemos ou não podemos? Podemos. Surpreenda o Senhor. Amém? Surpreenda o seu pastor. Meus pastores sejam essa diferença. Amém? Quem está entendendo? Glória a Deus. Vamos avançar aqui. Se você tiver foco, calma, que tudo vai acontecer no tempo certo. A congregação lá do Terra Nova, nós estamos há 9 anos lá na frente. Vou fazer agora em novembro, 9 anos. E graças a Deus, irmãos, tudo que tem acontecido de bom na congregação, os avanços, não é por acaso, é muita renúncia. Aqui, dando o exemplo do nosso pastor Cleomar, olha o ministério maravilhoso que Deus colocou nas mãos dele e da liderança. Mas é muito trabalho, é luta, é desafio, é foco, é lágrimas, é dedicação. Nada, irmãos, vem fácil, não. Às vezes nós queremos colher coisas que não plantamos. Sabe qual é o problema do invejoso? É que ele quer colher coisas que ele não plantou. Aí ele fica chateado. Então é muito complicado a pessoa querer colher algo que ela não plantou. Como é que Deus vai dar? E ainda fica com inveja do líder. Aí quer achar defeito para poder
Mas como que? Porque fulano é assim. Mas ninguém é perfeito. Jesus, que ele não chamou pessoas perfeitas, ele chamou pessoas que se disponham. Porque perfeito nós não seremos, vamos ter nossas falhas, mas ele quer você buscando e você se dispondo para fazer a obra. Qual é a grande pegada dos discípulos de Jesus? É porque Jesus queriam estar com ele. Jesus não escolheu porque eles eram perfeitos, mas é porque eles queriam aprender. Algo para você identificar em alguém que vai ser um bom discípulo é a vontade dele de aprender. Porque todo mundo que se dispõe a aprender, uma hora aprende, irmãos. Agora a pessoa, ela não quer, ela bate de frente, ela não se dispõe. Aí eu pergunto, como que essa pessoa vai aprender? Nem na escola não é assim. O professor está dando aula, o aluno está lá sentado. Se ele não prestar atenção, fazer exercício, se dedicar, ele vai aprender? Não aprende. E tem coisas que você só aprende exercitando, fazendo, treinando, memorizando, treinando, até você desenvolver. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Bom, seja um líder de convicção. Amém? Uma coisa que eu tenho tentado aprender é tentar falar, talvez eu ainda não consigo muito, mas tenho tentado, é falar o coração das pessoas. Nós precisamos ser líderes que falem ao coração das pessoas. Eu acho que quase todos nós sabemos pregar de alguma forma, mas tocar o coração é diferente. Quem está entendendo? Nós temos que falar de modo a tocar o coração das pessoas. Porque no fundo o que vai fazer a diferença é quando a palavra do altar, ela toca os corações. Amém? Quem está entendendo? Tranquilo? Por exemplo, Jesus fez isso? Fez. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Tem líderes, irmãos, que não demonstram as suas emoções. Eu vejo também, falando um pouco sobre família também, um dos problemas também dentro da família é que os filhos nunca viram a parte emotiva dos pais. É um ser humano que chora, que se quebranta. Quantos maridos conseguem chorar ao lado da esposa? Eu lutei muito, irmãos, para aprender a chorar, porque quando você está sozinho, você chora. Pelo menos eu espero que você chore quando você estiver orando, porque se você não chora, tem algum problema. Você está orando diante do Criador do universo e você não chora. Irmãos, eu acho que o único sentimento que nós temos por sermos pó diante da incomparável glória eterna do Senhor, você está orando e você não chora. Então você está tratando Deus como um computador. Você vai lá, Senhor, hoje é essa oração, enviar. Aí não é assim que funciona. Diz a palavra que aqueles que se humilham, o bispo Carlos leu aqui no início, e na oração, né? Se o meu povo que chama pelo meu nome orar, se humilhar, quebrantar, aí sim ele vai ouvir. Porque a forma que Deus tem para nos ouvir é quando a gente quebra o orgulho e diz assim, Senhor, só está o pó, Senhor, só está o pó. Agora me joga aí na tua máquina aí, me molda conforme o Senhor quer. Aí, irmãos, aí é outro departamento. Amém? Então, assim, nós precisamos tocar o coração das pessoas. O líder que multiplica, que é fiel e é servo, ele toca o coração das pessoas. Amém? Que é aquilo que a gente chama de carisma. Tem um pouco do carisma. Mas isso pode ser desenvolvido. Algumas pessoas têm mais facilidade para isso. Mas você precisa tocar o coração das pessoas. Às vezes através de uma gentileza, surpreendendo as pessoas, sendo carinhoso, amável. Não ser indiferente. O líder não pode ser indiferente. Eu ia falar, mas vocês iam saber quem é. Mas eu vou jogar um verde. Tinha uma líder que estava conosco. Aí quando passava, ninguém falava com ela, ela virava assim, sou transparente agora? Não vou dizer que ela falava milord, porque vocês vão saber quem é. Bom, um líder, ele sabe usar a unção e a sabedoria junto. Amém? Um líder de Deus, ele tem que trabalhar a sabedoria né? O poder e a unção juntos, né? Para que ele possa se desenvolver. Não adianta ser muito espiritual, mas não ser sábio no trato, nos relacionamentos, né? Bom, um líder, irmãos, ele precisa dar esperança para as pessoas. Olha só, nós podemos falar também das consequências, mas devemos dar esperança também para as pessoas. A gente fala, por exemplo, às vezes tem pessoas que colhem consequências pelas suas atitudes, né, pelos seus atos do passado. E aí eu não sei se, eu creio que a maioria deve ter esse entendimento.
muitas pessoas colhem o que plantaram. Eu falo isso para as pessoas, só que eu digo, meu filho, mas Deus está lhe dando uma oportunidade para você escrever uma nova história. E Ele vai escrever uma nova história na sua vida, agora você tem que andar, e Deus vai ser com você. Venha, vamos caminhar juntos, ou seja, dá esperança para as pessoas, porque se a gente só falar do mal, do que vai acontecer, claro, temos que alertar, mas também dá esperança, porque a pessoa já sabe que falhou, mas ela precisa agora ouvir uma palavra de esperança. Diga assim, um líder, diga para esse irmão, você precisa dar esperança. Amém? Bom, vou caminhar aqui para o final. Bom, aí eu vou finalizar com isso aqui que eu achei bem importante que eu coloquei. Líderes que são imaturos, eles não sabem reconhecer o que é valioso. Isso aqui é muito forte. Líderes imaturos, eles não sabem reconhecer o que é valioso. Na vida, tem coisas que Deus deixou que são valiosas. Só que os líderes imaturos, eles não reconhecem. Vou falar o primeiro para você. Eles não reconhecem o valor de um bom nome. Ou seja, não estão preocupados com o seu testemunho, com a sua vida. Não estão preocupados, cedem ao pecado facilmente, caem no pecado facilmente e não se preocupam com as consequências que acontecerá e o que vai acontecer com o nome dele. Ser mal falado. Uma coisa é o seu nome ser mal falado pelos seus pecados. Outra coisa é seu nome ser mal falado porque você serve a Deus. Eu prefiro que seja mal falado porque você vive em comunhão com Deus, porque Jesus falou isso. Quem vai viver piedoso vão falar mal de você. E glória a Deus por isso. Aí tem aqueles que plantaram coisas ruins, é falado mal, aí fica, ninguém conhece o meu coração. Meu irmão, mas você está colhendo, meu amigo. É normal isso. Agora você vai fazer certo para agora, né? Dar certo agora dessa vez, né? Então, diga assim, um bom nome é importante. Líderes imaturos não dão valor à esposa e ao marido que tem. É muito importante o líder valorizar a sua esposa. E eu digo que nós somos homens e nós somos cabeça dura mesmo. E irmãos, eu digo, eu conheço muitas mulheres rixosas, né, a gente aconselha muito. Mas eu vou ser bem sincero para você. Quase 100%, entre 50% a 60% o problema é o homem. Não é só a mulher, não. Porque o homem precisa se posicionar como sacerdote. Ele não se posiciona. E a mulher, ela se vê na condição de tomar a liderança dele. Aí já começam os problemas. Ser mais carinhoso, ser mais amável. Tem homem que joga tudo para a mulher. Não faça isso. Tome também um pouco da responsabilidade. Então, é desse jeito. Olha só. Eu digo para você que teve um tempo, eu acho que na minha vida, que eu me irritava com facilidade com a minha esposa. E eu falei, não, mas isso aqui está errado, eu não posso me irritar assim. E eu comecei a perceber, irmãos, que eu tenho algumas irritações momentâneas. Eu luto contra isso. E aí eu não posso irritar com quem está do meu lado. Entendeu? Mas a gente não percebe isso, é a coisa da carne do ser humano. Irmão, diga assim, um homem, só Jesus na causa. Tá, glória. Mas vai ter cura nessa manhã. Vai ter cura nessa manhã em nome de Jesus. Amém? Vai ter cura nessa manhã? Amém. Não tem problema se após tudo que o Senhor está falando sou eu, não tem problema. Você vai sair melhor a partir desse seminário. Não é por isso que tem um líder? Aqui não é para julgar você. Quem somos nós para julgarmos? Né? No sentido de condenar. Mas você vai sair um líder melhor nesse lugar. Sim ou não? Então, líderes imaturos não reconhecem um bom nome, a boa esposa que tem e o marido que tem. Querido, seu esposo e a sua esposa não serão perfeitos. Saiba lidar com os defeitos dele e dela. Só que a gente exige
perfeição. Esse que é o problema. Nós temos uma síndrome que, lá da queda que nós herdamos, que todo mundo pode errar, mas menos o nosso cônjuge. Vai errar o nosso cônjuge. Só que temos que ter paciência. E falar, apesar dos seus erros, é meu amor. E eu sou o amor dela. Amém, queridos? Bom, outra coisa aqui já para caminhar para o final. Já estou quase concluindo. Quase. Calma aí. Quase. Líderes imaturos não reconhecem a igreja que tem. Ai, ai, ai. Irmãos, sempre melhor é a de lá. O irmão está aqui no Evangelho Pleno, uma igreja maravilhosa. Ele falou assim, eu queria para aquela outra. Aí, irmãos, e pior, tem evento na igreja no dia, aí ele inventa um evento em outra igreja para ir. Não tem pessoas aqui assim, não tem. Não tem, glória a Deus que não tem. Outra coisa, líderes imaturos não reconhecem o pastor que tem. O pastor, ele não, tudo bem, nós temos as nossas falhas, mas poxa, você não consegue reconhecer nada de bom no pastor? Será que ele é assim tão cheio de defeito que não consegue ver algo bom nele? Então, você vai olhar para o seu líder e falar, não, eu preciso identificar nele, porque isso é um exercício. Jesus falou que se os nossos olhos forem bons, vocês que leem a Bíblia, vamos lá, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. E aí, pergunta para o teu irmão, teu corpo está com luz ou está em trevas? Ela começa com os teus olhos. Líderes imaturos, irmãos. Líderes imaturos, eles não dão valor à sabedoria. Quem está entendendo? Irmãos, é a sabedoria que nos livra de muita coisa. A Bíblia está recheada, por isso nós somos chamados o povo do livro. Israel é conhecido como povo do livro, os cristãos também. Porque existem regras que conduzem a nossa vida. Nós somos guiados por esta sabedoria maravilhosa, registrada nas Escrituras. Quem está entendendo? Bom, líderes imaturos, eles não dão o verdadeiro valor a Cristo e a sua palavra. Em que sentido? Às vezes passamos lutas e dificuldades, mas não conseguimos colocar Cristo na prática em nossa vida. Eu pergunto, numa discussão, você é humilde para se calar, ouvir e saber conversar civilizadamente? Isso não saber lidar com isso fala muito de quem você é. Quando eu pegava uns carão da nossa apóstola, quando eu estava no início, que eu era meio rebelde, você pensa que eu gostava, é? Baixava um menino de 14 anos em mim. É sério. Baixava um menino de 14 anos. Ela pensa que é. Olha. Até Jesus me tratou. Queridos, líderes imaturos não dão importância à sua alma. Triste, né? Não dão a importância de ter um mentor, um pastor, de saber que tem pessoas que podem lhe ajudar e muitas vezes nós não buscamos isso. Líderes imaturos, irmãos, não dão apreço ao estudo, à leitura de livros, à leitura da palavra, principalmente a da palavra de Deus. Não tem vida de leitura. Irmãos, eu digo para você, se tem líderes aqui, irmãos, que não pegaram ou não a palavra essa semana para ler um capítulo, irmãos, você não entendeu o que é vida com Deus. Estou sendo sincero. Os problemas vão diminuir, talvez não diminuam, mas você vai saber como lidar com os problemas. Você lê todo dia um capítulo, medita, faz o seu devocional com sinceridade, com amor no coração. Pode vir a tribulação que for, você vai saber lidar com as dificuldades. Por quê? Aí eu fico perguntando. Eu li uma estatística, meu bispo, que 60% dos pastores no Brasil, quase 70%, eles só pegam a Bíblia para estudar no dia que vão pregar. Aí eu pergunto, o que eles estão pregando então no altar de Deus? Coisas do coração deles, das impressões. Porque tem pastor e líderes, irmãos, que eles pregam, que eles ouvem no YouTube. Claro que você pode ouvir, não tem problema.
mas não substitui você receber de Deus. Não, mas eu recebi, apóstolo, do pastor lá. Não, quem recebeu foi o apóstolo, ele foi o pastor, o irmão lá. Mas você precisa pegar, sentir. Você, ele recebeu, ele sentou, anotou, estudou, se preparou. Mas você precisa receber. Irmãos, é maravilhoso quando você está lendo a palavra, você parece que vê que a palavra assim entrou na sua alma. Quem tem essa experiência com Deus? Não, quem tem, sincero. Irmão, será que sou eu que tenho essa experiência? Eu aprendi isso muito com um amigo, muitos anos atrás, um judeu, o Onás Deugali, do comitê israelita, depois, né, conheceu Jesus, está numa igreja agora, e ele falava assim, quando nós estamos lendo a Torá, parece que o mar se abre diante dos nossos olhos. E é interessante, irmão, aí eu falei, eu quero ter essa experiência. Aí comecei a ler, meu Deus, como é maravilhoso, leio sem entender, sabe? É ou não é maravilhoso, irmãos? Aí, irmãos, muda. Quando você entende, aí muda. Amém? Bom, líderes imaturos faltam com a líder, a não ser que seja por força maior, né? Fui pesquisar o que é por força maior, porque tem na Constituição, né? Exceto por força maior. Fui pesquisar na Constituição. Aliás, fui pesquisar porque está na Constituição. E aí descobri que força maior é quando foge a tua ossada, digamos assim, né? Foge ao teu controle, né? Algo por uma lei maior, por algo... Então, por força maior, vou colocar assim, né? Tem que ser falar na reunião, né? Não vou para reunião por força maior. Então, força maior é algo que foge ao nosso... Então, que não seja por isso, quem falta com a líder, irmãos, né? Tá flertando com a imaturidade. Sim ou não? Amém? Então, queridos, para finalizar, eu digo para você, Jesus vai chamar dois grupos naquele grande dia para prestar contas. Os que foram servos, fiéis e multiplicadores, e também ele vai chamar aqueles que não multiplicaram, não foram fiéis e não foram servos. Eu quero que todos nós estejamos junto daqueles que vão ouvir assim, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Amém? Glória a Deus. Terá o outro lado que vai ouvir servo mau e negligente. Lançai fora nas trevas, porque ali haverá choro e ranger de dentes. E Jesus não está brincando. Jesus está falando muito sério. Como eu falei no início, as parábolas de Jesus, elas trazem mensagens profundas e uma verdade que ela é inegociável para aqueles que são servos de Deus. Amém? Então, eu queria que essa palavra foi mais assim, ensinável nessa hora. Essa foi minha intenção nessa manhã. E eu só quero perguntar para você, qual vai ser sua postura a partir desse co-líder? Vamos fazer diferente? Quem já está fazendo, podemos sempre melhorar. Eu preciso melhorar. E aqueles que não estão fazendo? Vamos começar a fazer. Amém? Vamos começar a fazer. Tá bom? Quem recebe essa palavra, diga amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.